Tá, eu sou um levita fake, né? Tá, eu vou pela força, né? E a Bíblia diz que não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito. Mas eu tenho entendido que o reino de Deus ele se estabelece na pluralidade dos dons, das capacidades, dos talentos. Então eu não tenho aquilo que o Eterno deu a muitos de vocês aqui. Mas eu entendo que é desse modo que o reino se estabelece. É como as notas musicais, elas são diferentes, mas em harmonia, elas produzem melodias extraordinárias. Então eu nunca pensei que o ministério que Deus me confiou fosse para ser só no talento que Ele me confiou, só no dom que Ele me concedeu. Deus ministrou meu coração que Ele ia colocar pessoas com dons e talentos diversos para somar comigo nessa visão ministerial. E eu vou dizer uma coisa a vocês: vocês são os melhores. E tem uma coisa importante que de repente você não tem feito reflexões em relação a isso. Você precisa florescer onde Deus te plantou. Então uma flor, de repente, ela fica mais bela no deserto. Você está num lugar desértico ali, de repente você encontra uma flor, aí que você fala, poxa, que beleza. Então, de fato, nas noites mais escuras que as estrelas brilham mais. Então, são nos desafios do reino, da obra, que a gente justifica a nossa vocação, o nosso talento. E, de repente, Deus te mostra coisas onde você está, te mostra problemas, necessidades, não é para você fugir de lá, mas é para você ser um agente de transformação lá onde você viu limitações, onde você viu dificuldades. Por isso que Deus mostra para a gente essas coisas. Tá, eu quero deixar um texto com vocês, Ezequiel 28, o verso 16. Tá, se você pegar do 14 ao 17, nós não vamos ler do 14 ao 17, só o 16. Tá? Então veja o que diz. Isso está falando sobre o líder do louvor no céu, Lúcifer. Repare bem o que eu vou deixar com você de alerta, tá? Então, aquele que foi ungido para ser o ministro, o líder do louvor na glória, ele se corrompeu. Então, isso é um alerta, tá? Não pensa você que você é incorruptível, que você não pode perverter o dom, o talento, o chamado. É preciso ter pé no chão e coração no céu, tá? Porque se aquele que estava na glória, ele se corrompeu, qual é o risco de nós nos corrompermos naquilo que é o dom, o talento, a vocação que Deus nos concedeu? Está lá. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Está falando de luz. Você vai ler do 14 ao 17, quando você chegar em casa. Por que eu escolhi esse verso aqui? Porque ele se corrompeu quando foi encontrado comércio no seu interior. O que significa isso? O dom que Deus te deu não tem preço. Ele tem valor, mas não tem preço. É diferente uma coisa ter valor e não ter preço. Você tem filho? Quem tem filho sabe, seu filho tem um valor grande para você, mas ele não tem preço, não está à venda. Porque a partir do momento que tem preço, virou comércio. Perdeu o valor. Uma pessoa que se vende, quando Judas
ele vendeu Jesus, ele não vendeu Jesus, ele estava se vendendo. Compreende o que eu estou falando? Então, ter valor é uma coisa, você dá valor. Agora, a partir do momento que tem preço, perdeu o valor, se corrompeu, virou comércio. E comércio não é só financeiro, não é só monetário, comércio. Você tem um dom, tem um talento, tem uma capacitação dada por Deus, e não é só pelo dinheiro, pelo monetário, que você faz comércio do seu dom. Quando você começa a buscar primazia, aplauso, reconhecimento, esse é o pagamento que você está querendo receber pelo seu dom, pelo seu talento, pela sua capacidade. Compreende o que eu estou falando? Você não está recebendo dinheiro, mas no lugar do dinheiro você está querendo o aplauso, o reconhecimento, a primazia. E aí, de repente, você não tem o aplauso, o reconhecimento, a primazia. Você vai procurar um lugar onde existe a possibilidade de você ter. Então, achou comércio no seu interior. Você está se vendendo. Você deixou de ter valor e você passou a ter preço. O preço, de repente, é o holofote, é o pedestal, é o aplauso, é o reconhecimento. Aquela canção que a gente canta, eu não preciso ser reconhecido. Isso é mentira na boca de muitos de nós. Que tem muitos de nós que estão querendo, de fato, é o reconhecimento, é o aplauso. Você sabe quando é que eu conheço os vocacionados pastores, porque eu ministro os pastores. Tem duas maneiras de você conhecer. É quando você coloca na posição. Tem gente que com a corda que você dá, ela se enforca. Ela se enforca. Fica soberbo, sobe para a cabeça. Confunde autoridade com autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa. Então você conhece quando você coloca na posição. Sabe quando é que eu conheço? Se é homem de Deus mesmo, de verdade? Não é só quando eu coloco na posição, é quando eu tiro da posição e coloco numa posição aparentemente inferior. Aí o camarada vira os 70, ele manifesta. Aí chuta o balde, eu vou sair daqui, eu vou procurar um lugar onde eu sou reconhecido. Aí virou o quê? Comércio. Vocês estão compreendendo o que é comércio? Não é só financeiro, não é só dinheiro. Ter preço é uma coisa, ter valor é outra coisa. Uma pessoa que tem valor, ela não se vende nem por dinheiro, nem por aplauso, nem por reconhecimento, nem por pedestal algum, por posição alguma, porque ela não está em busca de preço, ela está preservando o seu valor. Então o Lúcifer era muito melhor que eu e você. Estava numa ambiência melhor que a ambiência que eu e você nos encontramos na maioria das vezes. Lá tinha tudo, os melhores instrumentos, o melhor som. E às vezes a gente está sangrando a coruja para poder fazer o reino se estabelecer. Ele era melhor que eu e você, na ambiência, nos recursos. E ele se perverteu no propósito. Caiu a ficha aí? E por que ele se perverteu? Qual foi a chave? Achou o que no coração dele? Fala para mim. Achou o quê? Comércio. Agora foi pelo dinheiro? Não. Serei igual a Deus, me assentarei. Toda a vida eu tive medo disso. Às vezes eu vou numa reunião, o pessoal fala assim, mas não citaram o seu nome. Eu falei, quem diz que eu quero que cita meu nome?
Vocês estão compreendendo? Tome muito cuidado. Então, surgem igrejas, ministérios. Amém. Outro dia eu conversei com a liderança de uma igreja aí. A gente conversou aqui dentro da catedral. Marquei e veio cá. Falei, senta aqui. Eu nunca ensinei os meus pastores pescarem em aquário. Pescar talentos de outros ministérios. Eu sou contra. Eu falo com os nossos pais e o bicho já está os pastores. Se está lá o talento, o potencial, é porque Deus colocou com aquele homem de Deus lá, aquela pessoa. E às vezes, o inescrupuloso, o comerciante, vem com propostas para a pessoa vender o dom, o talento, a capacidade. E a pessoa se deixa levar. E ela deixa de ter valor e passa a ter preço. As pessoas me ligam em vários lugares. Quanto é que você cobra para pregar aqui na nossa igreja? Eu falo, Deus me livre. Eu não tenho preço. Eu tenho valor. O dom, o talento, a capacidade que Deus me deu. Então por que eu estou falando isso? Não se venda. O dia que você se vendeu pelo aplauso ou pelo instrumento de marca e etc., o holofote, o telão de LED. O dia que você se vender, você deixou de ter valor para Deus inclusive. Para Deus inclusive. Repito, o Lúcifer era muito melhor que nós. Sabe tudo de louvor. Conhece as notas musicais todas. Dissonante, bemol, sustenido, sabe tudo. Timbre. Você já imaginou um louvor no céu, antes dele se corromper, com o Lúcifer ali liderando o louvor? Você já pensou? Que louvorzão, muito melhor que o seu, muito melhor que o nosso, de qualquer um de nós. Sabe tudo de louvor, de adoração. Porém, ele não sabia, ele perdeu o senso de valor e passou a ter preço. Não se venda e você vai continuar tendo valor para Deus. É isso que importa. Eu vou te fazer um exemplo aqui. Se Deus enviasse 2 anjos na terra, enviasse 2 anjos aqui em Barreiras, um para varrer rua, ficar varrendo rua, Gari, o anjo Gari, e um anjo para assumir a posição de guardião da cidade de Barreiras. Qual dos 2 estaria fazendo o papel mais importante? Fala para mim. Aí não foi carne nem sangue que te revelou, minha irmã. Foi meu Pai que está no céu. Então não é o que você está fazendo, é quem te separou para fazer o que você está fazendo. Não é o que você faz, não é o lugar que você está, mas é aquele que te separou para fazer o que você faz. Não importa se é para varrer a igreja, para lavar o banheiro, não importa para ser o porteiro da igreja, para estar com o microfone, para estar cantando, não importa. Não tem a ver com o que a gente faz. Não é sobre o que a gente faz, é sobre quem nos separou para fazer o que a gente faz. Porque se a partir do momento, se você tira os olhos daquele que te escolheu e começa a colocar os olhos no que você faz, você perdeu o senso do chamado, da vocação do seu ministério.
Por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos, porque a maioria se vende. A maioria das encrencas nas igrejas, nos grupos de louvor, do não me toque, das inimizades que ficam ali, mágoa, ressentimento, é porque a pessoa estava querendo um pagamento maior, um aplauso maior, um lugar melhor, um reconhecimento maior. Entrou comércio no coração. Perverteu o dom, perverteu o chamado. Aí o que espera essa pessoa é o ex-líder do louvor do céu, está te esperando lá no inferno. Do mesmo modo que ele se corrompeu, você está no mesmo caminho da corrupção, comércio, se vendendo, e deixou de ter valor, deixou de ter sentido. Deixa eu falar outra coisa para terminar. Todo mês nós temos eventos ministeriais aqui. Você que não vem, você não sabe o que você perde de revelação, de ministração, de compartilhar da graça de Deus para quem é vocacionado, para quem tem chamado. Muitos dos que se deixaram levar, se venderam, é porque não bebiam dessa fonte aqui que você está bebendo hoje. Foi bom hoje aqui com o pastor André? E se você não tivesse vindo? De repente você já estava se deixando levar pela proposta lá do pedestal, do aplauso, do holofote, do painel de LED. Vou te falar a última coisa aqui, agora eu prometo, é a última mesmo. É a última, né? Você sabe, né? Quando eu falo que é a última, é a última coisa. Como é que você sabe que é Deus que está te levando para algum lugar? Porque de vez em quando aparece um ou outro, eu vejo que é o comércio que está ali. O senhor está vendendo a alma. Vendeu a alma para o diabo. Chega para mim e fala assim: apóstolo, porque Deus me revelou que eu tenho que ir para uma outra etapa. Eu falo: você está indo para onde? Aí quando eu vou saber, está indo lá para o aplauso, está indo lá para o holofote, para o reconhecimento. Sabe o que eu falo? Eu falo assim: não é Deus não. Se você viesse para mim e falasse assim: ó, Deus está me levando para uma outra etapa, e você falasse assim, eu falasse: onde é que é, meu irmão? E você falasse: eu estou indo lá para a igreja do Caíque ajudar o pastor, o pastor que está lá ralando, que não tem nenhum levita com ele. Aí eu falava assim: Deus te abençoe, vai, porque é Deus mesmo. Sabe por quê? Porque Deus vai te levar onde você é necessário. O diabo vai te levar onde você vai ter pagamento, reconhecimento, aplauso. Mas Deus vai te levar onde você vai ser útil, necessário. Quando eu e a bispa nós chegamos aqui em Barreiras há 30 anos, era o caos essa cidade, gente trancada em casa na grade, acorrentadas, gente endemoniada para todo lado, ia pregar nas praças, nas cruzadas, abria a Bíblia, caía 30, 40 pessoas endemoniadas. Eu virei para a bispa nas primeiras reuniões que nós fizemos. Eu disse para ela, eu falei assim: é aqui que Deus nos quer, porque é aqui que nós somos necessários. É aqui que nós vamos ser úteis. Nós tivemos proposta de ir para Estados Unidos da América, assumir igreja lá, etc. Eu falei: não, é aqui que a gente é necessário. Você está entendendo? Diga para quem está ao seu lado, diga: não se venda. Diga: você tem valor. Diga: você não tem preço. Síndrome do Lúcifer é quando a pessoa passa a ter preço. Eu fico doente, esses cantores famosos aí, renomados, para trazer aqui, é uma fortuna. É um horror. É uma usura. Não sou contra a oferta, o custeio, entendeu? A pessoa ter para viver tranquila. Mas é lamentável.
Tá, então que bênção, né, a ministra. Eu peguei o final aqui, né, o pastor André, sou fã do pastor André, né, um ministro de louvor por excelência, só que eu falei para ele, não fica só nisso não, entendeu? É bacana, mas você precisa desenvolver a pregação também, né, e ele foi por esse caminho e Deus está usando ele de modo extraordinário. Por que eu falo isso? Porque nesse conjunto dos dons, dos talentos, o reino se estabelece. Mas uma pessoa que canta e prega é melhor que eu só prego. Gente, forte abraço. Vou passar aqui, quem é a Bispa Thaís? Quem é que vai fazer o desfecho aqui, a oração para nos abençoar?